Do Jornal do Brasil, sucursal de São Paulo, Ricardo Setti. À direita do Dr. Covas, o editor da revista Senhor, José Roberto Nassar. E à esquerda de Ricardo Setti, o jornalista da casa, que a gente vê todos os dias, Paulo Marcou. Pegar uma carona nessa observação, senador. Há muita gente bem situada que acha que tem o dedo do Planalto nessa reunião dos governadores. Muita gente bem situada? Acha que tem o dedo do Planalto, quer dizer, o Planalto eu reconheço, isso tem corrido como versão. Eu pessoalmente não estou convencido disso, não. É possível, há várias versões em relação a isso. Eu acho que colocado o problema tal qual foi colocado, ele, de certa maneira, situa o presidente da República numa posição extremamente difícil, porque se isto for um jogo de cartas marcadas, o presidente da República, evidentemente, não pode atender a um conjunto de governadores que o colocam na parede dizendo ou muda o ministro, ou então não governa, enquanto não mudar, não está governando. Taticamente, isso me parece... O resultado não foi bom para ele. Não é positivo. E, por outro lado, não há a menor dúvida. É possível que alguns gabinetes e escritórios da Avenida Paulista digam isso. É possível que alguns empresários tenham reivindicado perante o presidente da República em encontro, creio até que a reivindicação não foi generalizada, de que o Brasil devia voltar ao Fundo Monetário Internacional. Mas não há a menor dúvida que, neste aspecto, governo e ministro exercitam uma política que, ao longo do tempo, foi sustentada pelo PMDB. A de que, e eu invoco a frase de Tancredo Neves, a dívida externa, que se pretende pagar, ninguém é caloteiro neste país, mas a dívida externa não pode ser paga com o suor e com o sangue do povo brasileiro. De forma que eu acho que neste instante, sobretudo, no instante em que o ministro está lá fora e que se lê que um grupo de empresários aqui recomenda a volta ao Fundo Monetário Internacional, que em seguida se lê que um grupo de governadores se manifestaram pela mudança do ministro Funaro, me parece, no mínimo, extemporânea a colocação. Lógico, muita gente diz. Eu sei que há setores deste país insatisfeitos, e de maneira geral, e sobretudo insatisfeitos porque, é paradoxal, nós vivemos um período da história deste país que, do ponto de vista econômico, a minha geração não conheceu. Olha, a minha geração não é das mais recentes. Outro dia, me apavorava com a ideia de que dentro de 2 ou 3 anos eu serei um sexagenário. E me lembrava quando recebi outro dia de um homem pelo qual tenho o maior respeito e que já fez 90 anos de idade. Eu recebia uma homenagem lá em Santos e me lembrava que na primeira vez que eu fui candidato, uma vez num programa de rádio que substituiu o comício de rua que nós devíamos fazer, eu me referia a ele como sexagenário. E me lembrava naquele instante que dentro de 2 ou 3 anos sou eu que estou nesta situação. Isso não desmerece ninguém, pelo contrário, acrescenta experiência de vida. Mas eu acho que, neste instante, a posição do ministro Funaro, e não é um problema exclusivamente meu, a direção partidária se manifestou uma semana antes com relação a este problema. Eu sei que há setores da classe média, particularmente da classe média alta, extremamente traumatizados com o imposto de renda. Se a gente quisesse discutir o problema concretamente, eu acho que ela é perfeitamente sustentável racionalmente. Acontece que este país passou por um período em que nós chegamos ao seguinte fato. Pela primeira vez na história econômica desse país, uma medida que, sendo econômica, teve um profundo conteúdo político. Pela primeira vez, se fez uma reforma que, sendo monetária, distribuiu renda e, ao mesmo tempo, premiou quem trabalha e penalizou quem especulava. É evidente que uma medida como essa acumula forças contra ela, que no primeiro instante até não puderam botar a cabeça de fora, porque a sustentação popular foi enorme. Eu acho que nós erramos na condução do processo. Eu acho que seria ainda possível se tivéssemos tido a coragem das adaptações permanentes. E aí, diga-se em favor do ministro Funaro que eu próprio assisti 15 dias depois da emissão do cruzado, numa reunião no Senado, ele afirmar que o congelamento era coisa para 3 meses. E no dia seguinte a nação inteira, particularmente nós, PMDB,
caímos em cima dele para que o congelamento, que é a medida incompatível com o regime capitalista, permanecesse ad eterno. Mas aproveitando a sua disposição de invariavelmente dizer o que pensa, e aproveitando que essa questão caminha para uma outra, que é da legitimidade política, o senhor não acha que tudo isso talvez bata na questão da legitimidade que um governo dirigido pelo presidente Sarney tem agora, e sobretudo que ele vai ter depois da Constituinte, quer dizer, em que vai haver uma Constituição votada por representantes do povo, todos os governadores recém-eleitos vão estar governando, prefeitos das capitais com mandato popular, e vai haver um único dirigente político, justamente o principal, oriundo de uma legitimidade temporária e circunstancial? Eu acho, e é por isso que eu tenho colocado muito claramente a minha posição a respeito disso, não hoje, eu tenho colocado desde o dia que fui eleito e até coloquei nos palanques. Eu acho que o mandato do presidente Sarney é um mandato de 4 anos. E acho que é um mandato de 4 anos por uma razão que eu reputo lógica. Eu acho que o povo brasileiro, no instante em que fez essa epopeia, essa saga chamada eleição, a campanha das diretas já, talvez o maior movimento de massa que eu já vi, ou que eu conheço na história brasileira, ele ao fazê-lo, ele esbarrou no fato de que meia dúzia de deputados, que não tem nenhum vínculo popular, impediram que houvesse a eleição do presidente da República de forma direta. Entre eles o Dr. José Sarney, né? Entre eles o Dr. José Sarney. Pois bem, a partir daí, o povo brasileiro decidiu ou determinou ao PMDB, e indiscutivelmente determinou, que usasse um instrumento do próprio arbítrio, o colégio eleitoral, para eleger Tancredo Neves presidente da República. Ora, ao fazê-lo, implicitamente, o povo brasileiro determinou a maneira que, no seu entender, devia ser aquela para mudar o regime então vigente. Ao contrário do que aconteceu em 45, quando se derrubou o regime, e a partir da derrubada do regime se convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que até antecedeu a existência de instituições parlamentares tradicionais, porque Câmara e Senado só apareceram depois da Constituinte. A Constituinte conviveu com a polaca. No caso brasileiro, ou pelo menos nesse instante, o povo brasileiro determinou, ao dizer Tancredo Neves deve chegar à presidência da República, inclusive, já que não há outra alternativa pelo colégio eleitoral, ele definiu identicamente uma forma de transição do regime então vigente. Ora, esta forma de transição, no meu modo de entender, envolvia várias etapas. No meu modo de entender, faltam 2 etapas para completá-la. A Constituinte que está em curso e a eleição direta de presidente da República. Por isso eu acho, 1987 é o ano da Constituinte. Eu acho que nós não podemos ultrapassar 31 de dezembro sem promulgar esta Constituição. E a mim me parece lógico que no ano subsequente houvesse a eleição de presidente da República. Não estou entre aqueles que defendem que a eleição deve ser em março. Porque se nós tivermos uma eleição em março, a campanha começa já. E aí nós não teremos uma Constituinte, nós teremos uma campanha eleitoral. Mas acho que é perfeitamente cabível você terminar a Constituinte e a partir de então definirmos eleições diretas de presidente da República em novembro. O problema da legitimidade é um problema importante, mas nem sempre o prestígio, a popularidade está ligada à legitimidade. O mesmo Sarney, em cima do plano cruzado, tinha 93% da preferência popular. Ninguém naquele instante discutia a legitimidade. Por quê? Porque na medida que você foi ao encontro das aspirações populares, o povo entendeu ser capaz de aguardar até o final do mandato para garantir essa etapa adicional. Aproveitando essa sua colocação, eu lembraria que os prazos da Constituinte estão correndo, né? E vai dar tempo do PMDB ter alguma posição que possa levar conjuntamente a Constituinte sobre temas vitais, como todos esses que a gente está debatendo aqui. Quer dizer, temos aí 60 e poucos dias e eu não vejo o partido resolver nada, não dizer sequer se ele é parlamentarista, se ele é presidencialista. Não vejo o partido discutir, por exemplo, o papel dos militares no Estado brasileiro, que é um negócio fundamental para nós, né? E, quer dizer, como é que poderia se fazer esse tipo de discussão, esse tipo de debate no partido para que o PMDB, como partido, levasse coisas, digamos, prontas para a discussão dos demais partidos na Constituinte? O partido tem documentos básicos que talvez estejam menos lembrados do que seria conveniente. Ele tem um documento já produzido há algum tempo atrás que chama Esperança e Mudança. Ele tem
algo que foi feito, eu diria, no momento pouco oportuno, mas ainda assim, em julho do ano passado, um congresso feito cujo objetivo foi, a partir da tomada de consciência ou de informações que vieram desde os municípios, através de um congresso, definir pontos a respeito dos vários temas programáticos. Mas ele não tem, em alguns temas, como o que você citou, e o que você citou, eu próprio citei no meu discurso, eu acho que parlamentarismo e presidencialismo era algo que hoje nós devíamos ter com uma definição clara, bem clara. Embora ela não seja obrigatoriamente ponto programático. Claro, claro. Mas nós estamos às vésperas de uma Constituição, nós estamos fazendo uma Constituição. Portanto, nós vamos ter que escrever nesta Constituição. E não me parece que nesse tema a gente devesse deixar a descrição de cada constituinte, em particular PMDBista, a definição. Acho que o PMDB deveria ir para um problema desta categoria com uma posição que representasse a média. Quando eu fiz a pergunta ao senhor, eu mencionei um outro tema, eu gostaria de saber a sua opinião. É a questão do papel dos militares no Estado brasileiro. Eu soube que existe um professor da Unicamp estudando a questão, um pouco por encomenda do senhor, quer dizer, de alguma forma sobre a encomenda do senhor, do senador José Richa. E me parece que esse é um tema tão dramático e presente na vida dos brasileiros que está sendo pouco discutido, né? Quer dizer, talvez se chegue um momento em que se vai discutir isso muito na Assembleia, mas no momento está sendo um pouco discutido, seria oportuno que a gente lançasse algumas perguntas sobre isso. Por exemplo, está se discutindo basicamente no momento se deve manter a forma atual prevista na Constituição para os militares, enfim, atuarem, ou se deve mudar. E aquele argumento que é a tradição republicana... Olha, eu vou dizer algo que provavelmente não vai agradar muita gente. Não sei se agrada ou não, mas é a minha forma de pensar também. A mim não me constrange admitir que também é papel das Forças Armadas sustentar as instituições democráticas. E na medida em que elas estejam efetivamente subordinadas a estas instituições democráticas, a seu pedido eu não vejo razão, porque elas não devam também ser convocadas para uma eventual ocupação de refinarias, por exemplo. Não, ocupação de refinarias não, e a despeito de dizer que sustenta esse governo, fui ou estive entre aqueles que achou aquilo inaceitável. Este governo tem um negociador que tem se mostrado extremamente competente, que se chama Mir Pazianotto, que tem, numa época extremamente difícil, nós tivemos cerca de 3 mil greves no ano passado. Se mostrou um interlocutor capaz, capaz de resolver este problema, e não vejo lógica, nem vi naquele instante nenhum perigo para a instituição democrática. Não acho que a greve seja um perigo para a instituição democrática. Uma democracia que não é capaz de enfrentar greves, e não é capaz de enfrentar, afinal, a luta social, sem buscar para isso formas de negociação pacífica, não é uma democracia na melhor acepção da palavra. Senadora, quando o senhor foi eleito para a liderança, eu tive a ocasião de falar com o senhor por telefone e brinquei, né? Quando é que o senhor vai subir a rampa do palácio? Aí o senhor diz, eu conheço o tamanho das minhas pernas. Pois bem, essa frase pode, em si só, não quer dizer que o senhor exclua a possibilidade de subir a rampa do palácio um dia, né? Porque muita gente aqui em São Paulo e em outros estados, no setor político, no setor empresarial, líderes sindicais, etc., já estão achando que as pernas do senhor são suficientes para caminhar por essa rampa no futuro, né? Como é que o senhor examina essa questão? Quer dizer, o seu nome está sendo lembrado, o senhor já está começando a ser até convocado, de certa forma, para pensar nesse assunto. Olha, com relação a isso, eu nunca deixei de colocar sempre as posições com clareza, porque eu acho que não há mal nenhum. Eu acho que um militante com 16 anos de idade que se inscreve no partido político tem todo o direito de formar na sua cabeça o seu roteiro, o seu calendário, que vai desde a vereança até a presidência da República. Quem não é capaz de fazer isso em política, ou não tem compromissos populares, ou não acredita em si próprio, que é uma necessidade para você fazer política. Portanto, dizer que eu não gostaria de ser presidente da República, meu Deus do céu, seria... Bem, mas se é verdade que o homem público é sempre uma vitrine, e quanto mais vitrine ele for, melhor, quanto mais transparente ele for, melhor,
Quanto mais ele for julgado pela opinião pública, melhor. Não há ninguém que possa ser um juiz melhor dele do que ele próprio. Eu fui cassado com 38 anos de idade. Eu estava ocupando uma posição naquele instante de liderança da oposição. Talvez, se isso não tivesse ocorrido, eu já tivesse ocupado certas posições e já tivesse desdobrado a minha vida política através de uma série de eventos, tivesse tido um convívio, mesmo a nível nacional, mais intenso. Isso não ocorreu. Eu fiquei afastado 10 anos, mais precisamente 14 anos, porque só pude ser candidato 14 anos depois. Passei por alguns cargos importantes, reconheço que ser prefeito dessa cidade, ainda que não eleito, é algo que dá uma dimensão política muito grande, dá uma experiência de vida política extraordinária, mas eu acho que, e volto a insistir, eu não escondo as minhas aspirações. Quando me dizem, você tem ideia de ser candidato a governador em 1990? Eu respondo que sim. E não estou contando nenhuma novidade, porque no começo do ano passado eu me apresentei no meu partido como candidato. Se não era, eu não podia ter me apresentado se não quisesse. Eu só não fui candidato porque o partido preferiu outro. Mas tudo bem, preferiu outro, tudo bem. Mas isso não quer dizer que eu tenha aposentado aquela... Se alguém no meu partido me perguntasse, eu diria exatamente isso que estou dizendo. Eu acho que a mim me faltam cumprir determinadas etapas que pudessem me permitir manter essa aspiração. Entre elas, eventualmente, ocupar o governo do Estado de São Paulo. Ou passar por um período de convívio na área nacional um pouco mais intenso. Ocorre que as circunstâncias vão fazendo as etapas serem queimadas, né, no caso. O senhor tem uma programação como os políticos, acha fundamental passar por um governo estadual, mas de repente não vai dar, né? Tudo bem. Você me convoca a oferecer a minha opinião e eu estou tentando fazê-la com a maior honestidade possível. Não é que eu não estou escondendo nenhum... Eu acho isto e isto é o que eu direi ao meu partido. Ora, diz você, bem, mas se o seu partido quiser, então lá em último caso, se o seu partido quer, você não vai... Não, se o meu partido quiser, meu partido exigir, eu até consideraria. Mas eu não deixaria nunca de dizer isto que estou dizendo aqui e diria com o sentimento de quem está falando exatamente a verdade, exatamente o que pensa. Eu acho que me faltam certos pré-requisitos necessários a quem aspire a essa posição. Se faltam certos pré-requisitos e o senhor deu a lavada que deu na Constituinte, imagine quando tiver os pré-requisitos o que vai acontecer. Eu não dei nenhuma lavada Pôs a coisa em hora.